E aí galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como se preparar para o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, cargo de soldado, com edital ainda fechado, que está às portas de ser aberto. Já foi anunciado por várias lideranças da polícia e esse edital está às portas de ser aberto, já está em processo de confecção. E nesse vídeo eu vou te passar um roteiro infalível de como sair na frente dos seus concorrentes com 3 dicas e mais um bônus. Então fica comigo que eu tenho certeza que essas dicas vão te dar vários passos à frente. Mas antes, se você é novo por aqui, eu me chamo Lucas Nunes e eu fui aprovado em diversos concursos, sendo o primeiro aos 19 anos na Petrobras em 6º lugar. Então tudo que eu falo aqui são questões validadas, conceitos que eu apliquei e deram resultado comigo e também vão dar com você. E o grande desafio desse vídeo é fazer com que você acelere o seu processo de aprovação. E se você gostou do tema, já larga o dedo no curtir, se inscreve no canal para você não perder nada. A gente sempre traz conteúdos extremamente relevantes sobre raciocínio lógico matemático e várias dicas para o concurseiro, para você que se prepara para concursos públicos. Dica número 1, analise o edital anterior. Mas Lucas, o edital não vai mudar? Então, ele pode mudar, ele pode vir conteúdos a mais, ele pode vir conteúdos a menos, ele pode mudar o número de questões, qual o instituto, mas via de regra os editais eles são respeitados. Via de regra, se utiliza a base, pelo menos, dos conteúdos que foram utilizados pela banca anterior para a produção daquele concurso. Então, se você quer sair na frente, se você quer estudar com o edital fechado, é muito importante que você pegue o edital anterior e destrinche todo ele. Então, você vai pegar os conteúdos e vai focar em fazer questões, lógico, da banca anterior. Por quê? Porque o nível de dificuldade provavelmente vai ser mantido, pode mudar um pouco a cara da questão. Ah, o Instituto da OCP fazia de um jeito, pode ser que outro instituto faça de um jeito um pouco diferente, mas não muda quais são os conteúdos que vão ser cobrados. Em tese, tá, gente? Na grande maioria dos casos. Então você que está estudando com edital fechado, é muito melhor você estudar com referência de um edital anterior do que você pegar um livro de matemática e começar a estudar aleatoriamente, porque o conteúdo é muito maior. Né? Na prova da Polícia Militar, existe uma restrição maior de conteúdo. Se você praticar o que é cobrado, a sua chance de ter êxito na prova é muito maior. E um grande diferencial dessa galera que consegue se preparar, né, que vem se preparando com o edital fechado, é que quando o edital novo é publicado, ela tem tempo para analisar e estudar tudo que vem de diferente nessa prova. Sim, ela consegue, ela já estudou a parte anterior e aí o que foi inserido, ela tem tempo de se organizar, fazer questões, estudar um pouco sobre aquele assunto e aí também ter outro diferencial competitivo em relação a toda a galera que está pegando o edital em trânsito, publicado, pensando em inscrição, ainda não tem rotina de estudos e você já está muito à frente. Então, essa é uma dica valiosíssima para você que quer ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar. Bora agora na dica número 2. A dica número 2 é como montar um plano de estudos, um cronograma de estudos. É muito importante que você monte esse cronograma, que ele vai te facilitar, você vai se sentir mais leve e você vai sentir que as suas tarefas estão sendo cumpridas. Você se planejou para estudar ali aquela semana 5, 6 horas de matemática, cumprir 2, 3 conteúdos, a mesma coisa em português. Você semanalmente ali tem o hábito de fazer pelo menos 2 redações por semana. Então, quando você tem um cronograma e você atende aquele cronograma, isso vai te motivar. Então, é muito importante para um concurseiro ter esse cronograma para ter essa relação de satisfação, compensação, para que você sinta que está alcançando seus objetivos como estudante. Então, é muito importante você separar os pesos baseado no último edital, que é a nossa referência. Se você pegar o último edital, você vai ver lá que são 20 questões de português, 10 questões de informática, 20 de raciocínio lógico matemático e mais 20 questões, mais 30 questões de conhecimentos específicos, fora os 40 pontos que vale a redação. Primeiro ponto, primeira coisa a gente vai falar de redação. Gente, se você tirar menos de 50% da redação, você está fora do concurso. Então, redação eu recomendo pelo menos 2 redações por semana. Menos do que isso, não dá nem para trabalhar. Então, aí vamos lá. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. Então, se você tem facilidade, geralmente se leva 1 hora para fazer uma redação. Quem tem facilidade, tem prática. Então, separe 2 horas da semana em dias espaçados, uma terça e uma sexta. Então, eu vou tirar 1 hora na minha terça e 1 hora na minha sexta para produzir 2 redações no modelo dissertativo que é cobrado na Polícia Militar. Beleza? Então, essa é a primeira dica, o assunto redação. Depois, sobraram ali, considerando os 40 pontos, do total de 120, são 122, que consideram alguns detalhes, mas vamos considerar 120 pontos no total da prova. Desses 120, 40 são da redação, sobraram 80. E a gente já separou do tempo. Vamos dar um exemplo, você tem 20 horas de estudo por semana. Você tem ali
3 horas, 6 vezes na semana. Você consegue estudar ali 20 horas, mais ou menos, por semana. Então você já tirou ali 3 horas para fazer 2 redações. Vão sobrar ali 16, 17 horas para você estudar todos os outros conteúdos. E aí, você tem ali 80 pontos referente às questões objetivas da prova. E aí você precisa dividir de forma proporcional ao peso de cada matéria. E qual é outra relevância? Ao nível de dificuldade. Não adianta eu pegar lá um plano de estudos, separando as matérias e o tempo para você estudar. Eu vejo uma galera na internet postando aí um monte de cronograma de estudos padrão. Olha só, sinceridade, quem já foi aprovado várias vezes no concurso, isso não existe. Não existe cronograma de estudos padrão. Ele precisa ser exatamente a sua necessidade. Ele tem que estar atrelado à sua necessidade. E isso demanda autoconhecimento. Como assim, Lucas? Autoconhecimento. Se você sabe que tem dificuldade em português, que tem dificuldade em matemática, que não leva muito jeito na parte de direito, na parte específica da prova, se você não leva jeito em redação ou leva, então isso só quem sabe é você. E aí tá, Lucas, redação, se eu tentar fazer uma redação e tiver dificuldade, eu sei que eu tenho dificuldade de redação, então eu vou investir meu tempo nisso. Sim. E como você faz para perceber que tem dificuldade em outras matérias? Então, agora essa é a dica do fundo do baú aqui, o Lucas que está te dando. Eu sempre utilizei a seguinte referência. Eu pego as provas anteriores e tento resolver. Peguei 2. E eu vou lá na prova de português. Vou lá, faço a prova, sinto como eu estou fluindo, vejo o gabarito, vejo quantos eu acertei. Isso vai te dar uma referência. Se você pegou ali 5 questões, você acertou 4, 5, você está bem nivelado em português. Mas você pega lá 5 questões e acertar 1, 2 questões. Então, alto lápis. Existe uma dificuldade. Então, você vai fazer o quê? Você vai elencar essa dificuldade e vai separar um tempo maior para aquela matéria. Então, não adianta eu pegar um cronograma padrão e te dar um cronograma e falar assim, cumpra. Não vai funcionar. Porque se você tem mais dificuldade em português, você precisa ler mais, você precisa fazer mais questões, você precisa interpretar mais textos para ganhar prática. É a mesma coisa com matemática, informática e conhecimentos específicos. Então, o ponto forte disso aqui é autoconhecimento. Se você ainda não participa, entra lá para o nosso grupo, que lá no nosso grupo eu mando para a galera uma planilha e essa planilha você pode preencher com o nível de dificuldade de cada matéria e ela vai te dizer quantas horas você precisa estudar cada matéria. Então é um plano de estudos individualizado, baseado no modelo que eu fui aprovado em vários concursos e para a galera que está lá no grupo eu mando gratuitamente. Agora a nossa terceira dica é sobre rotina de estudos. Eu falei sobre cronograma, falamos lá no começo sobre analisar o edital, agora a gente vai falar sobre uma rotina de estudos. Galera, qual é a diferença principal, uma das principais, entre uma pessoa que começou a estudar com o edital fechado e outra que está estudando com o edital aberto? A pessoa que chega, quando o edital é publicado, ele já tem uma rotina de estudos, ele já consegue sentar na cadeira e se concentrar por 1, 2 horas. Gente, os pais da gente brincam, o moleque só precisa estudar, que estudar é muito fácil. Estudar não é nada fácil. A grande maior parte das pessoas tem dificuldade em sentar e se concentrar por algumas horas e estudar. Então é muito importante que você tenha criado esse hábito. Então, quando você cria esse hábito, você tem um diferencial competitivo. Vamos dar um exemplo. O edital foi aberto, faltam 3, 4 meses para a prova. Você já consegue estudar ali 3, 4 horas seguidas, já está com ritmo, já está entendendo, você já sente que seus estudos estão fluindo. Então você já está bem. Você concorda comigo que se você chega para uma outra pessoa que vai começar a fazer isso agora, ela vai passar pelo mesmo processo que você passou meses atrás? Então, você está à frente e ter uma rotina de estudos é um grande diferencial para quem quer ser aprovado em concurso. E agora vamos para a última dica, nossa dica bônus. Lucas, que dica bônus é essa? Gente, a palavra é motivação. Parece brincadeira, mas não consigo contar nos dedos das mãos quantas vezes eu vi pessoas com um talento absurdo, totalmente acima da curva, sendo ultrapassadas por pessoas disciplinadas e motivadas. Essas pessoas que conseguiam ultrapassar, passavam em concurso, que tinham grande dificuldade, essas pessoas tinham um sonho. Elas olhavam e os olhos brilhavam. Eu vejo vários estudantes que sonham em ser policial. É um sonho de criança. Isso é um diferencial. Sonhar te mantém motivado. Quando você está cansado, quando você não quer estudar, quando você quer fazer outra coisa, você tem que parar e olhar para aquela farda que você quer usar, para o seu sonho que está lá na frente. Eu fiz isso muitas vezes quando eu estudava para o concurso da Petrobras. Era um sonho que eu tinha, de ajudar a minha família, de mudar a realidade da minha vida, e eu ficava sempre focado nisso. Quando vinha o cansaço, vinha a dor, vinha a falta de gás, a vontade de fazer qualquer outra coisa, eu só olhava para isso
e focava o máximo que eu era capaz. Então, eu recomendo que você faça o mesmo, porque eu tenho certeza que se você tiver esses 4 pilares, você vai ser aprovado nesse concurso e você vai conseguir o seu tão sonhado, né, a sua tão sonhada farda e vai ser um policial como você sonhou e talvez toda a sua família. Então é isso, galera. Se vocês querem mais dicas, fiquem de olho lá. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no Telegram. Acompanhe aqui nos destaques. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos que eu tenho certeza que também vão precisar desse conteúdo. Show de bola! Bora pra próxima!